Olá pessoal, aqui a gente vai revisar um pouco do que a gente já começou a ver na última aula na escola, que é a função do primeiro grau. Tá? A gente vai trabalhar com dois problemas aqui para exemplificar, lembrando que toda aquela revisão que a gente fez de operações básicas, de regra de sinais, de multiplicação por números decimais, prioridade nas operações, tudo isso a gente vai usar. Tá? Então revisem isso no caderno de vocês. Eu vou deixar esse vídeo gravando isso aqui e vou deixar o material em PDF do que a gente vai discutir aqui também, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem um problema que fala o quê? Numa loja, uma certa peça custa R$ 2,50. Qual é a expressão que representa o valor a ser pago em função da quantidade de peças? O que a gente poderia pensar? A gente não sabe quantas peças vão ser vendidas, então essa quantidade de peças a gente vai chamar isso de X, ok? Vai ser um número desconhecido, tá bom? Como a gente está falando de valor a ser pago, a gente pode usar a letra V, que vai ser o valor a ser pago, tá? Lembrando que a gente já comentou o seguinte, a gente bota a letra V entre parênteses e bota o X. O que quer dizer essa representação que a gente colocou aqui? Que a gente vai ter V entre parênteses X, quer dizer que o valor a ser pago depende de X, que é a quantidade de peças. E na frente do sinal de igual, a gente vai colocar a expressão, que é o que interessa para a gente aqui, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Para calcular o valor total, a gente vai ter o preço da peça vezes a quantidade de peças. Então, o preço da peça, 2,50, mas só que em vez de colocar 2,50, a gente vai colocar 2,5. 2,5 é a mesma coisa que 2,50. 2,50 é 2,5, tá? Vezes a quantidade de peças, que é X. Tá? Então, preço da peça vezes a quantidade de peças. Repare que eu não estou colocando o pontinho aqui de vezes porque não precisa. Tá? É número vezes letra. Então, preço da peça vezes a quantidade de peças. Então, quando a gente fala que a função é exatamente essa expressão aqui e acabou. Nada mais. Tá bom? Na letra B aqui, o que a gente tem? Dadas as quantidades, ou seja, a quantidade de peças, indique e calcule. É importante isso aqui, o indique e calcule, por quê? Porque não basta colocar só o resultado aqui. Tem que indicar qual é a conta que vai fazer, depois faz a conta. Nessa coluna aqui, o que a gente tem? O X. O que é o X? É a quantidade de peças. Então, qual a expressão que a gente vai usar aqui? 2,5 vezes X. Tá? Não há necessidade de colocar essa parte do lado esquerdo e nem o sinal de igual. Coloca apenas a expressão que calcula o valor total. 2,5 x, 2,5 vezes x. Lembrando que eu vou substituir o x, nesse caso aqui, por 10. Então, eu vou ter 2,5 vezes 10. Repare que aqui eu coloquei o pontinho que indica vezes, porque é número vezes número. Aqui é 2,5 vezes 10. Tá? Lembrando que multiplicação por 10, basta pegar a vírgula onde ela estiver e andar uma unidade para a direita. Então, eu vou reescrever aqui como se fosse 2,5. Reparem que a vírgula está aqui. Se eu vou multiplicar por 10, eu vou andar uma casa para a direita, então venham para cá. Seria 25,0, por exemplo, ou 25,00, mas eu posso botar simplesmente 25, porque eu saí da vírgula daqui para cá. Andei uma casa para a direita multiplicando por 10. Se eu estivesse multiplicando por 100, eu iria andar duas casas para a direita. Se eu estivesse multiplicando por 1.000, eu ia andar três casas para a direita. E quando eu estou dividindo, se for dividido por 10, eu andaria uma casa para a esquerda, dividindo por 100, dividindo por 100, duas casas para a esquerda, dividindo por 1.000, três casas para a esquerda. Tá ok? Multiplicou por 10, uma casa para a direita. Multiplicou por 100, duas casas para a direita. Lembrando que eu estou falando da movimentação da vírgula. Tá? A vírgula estava aqui. Eu andei uma casa para a direita porque eu multipliquei por 10. Agora aqui eu vendi 26 peças. Então eu tenho 26 vezes... 26 vezes 2,5. Pode colocar aqui. Vamos botar na ordem, né? 2,5 vezes 26. Não teria problema botar invertido, mas vamos seguir a ordem aqui como está aqui. 2,5 vezes x. 2,5 vezes 26, porque o x vale 26, eu estou considerando que tem 26 peças. Agora, aqui não tem jeito, tem que armar a conta. Como é que a gente faz a conta?
Faço conta que não tem vírgula, 25 vezes 26. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 2 dá 12, com 3 vai dar 15. Esse númerozinho aqui, 3, que foi lá, geralmente vai mudar. Então, eu vou pegar o 2 agora. 2 vezes 5, 10 e vai 1. Lembrando que eu não vou usar o 3 aqui mais. 2 vezes 5, 10 e vai 1. Tá? Agora eu vou ter o quê? 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Vamos somar essas duas parcelas aqui agora. Então, eu vou ter 0, 5 e 6. Lembrando que eu tenho 2,5. Como é que a gente conta a quantidade de casas da vírgula agora? Uma casa depois da vírgula e aqui nenhuma casa depois da vírgula. A vírgula nem aparece e nem precisa. Tá? Então, uma casa com nenhuma total de uma. Eu venho de trás para frente aqui e coloco a vírgula. 65,0 ou simplesmente 65. Ok? Agora vamos lá pro segundo exemplo. O que tem aí? Um táxi cobra R$ 2,00 por quilômetro rodado e mais R$ 3,50 de taxa fixa. Aquela tarifa, entrou no táxi, está pagando R$ 3,50, independente de quantidade de quilômetros que vai rodar. Tá? Então, qual é a pergunta que a gente faz aí? Qual é a função que expressa o valor total da corrida? Mais uma vez, a gente vai botar lá o V, entre parênteses, o X, o valor total da corrida, que depende do X, mas só que nesse exemplo o X vai ser o quê? A quantidade de quilômetros rodados. Tá? Nesse exemplo o X vai ser a quantidade de quilômetros rodados. Então o valor total depende do X, ou seja, o valor total depende da quantidade de quilômetros rodados. E na frente do sinal de igual a gente vai botar a expressão. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que botar o preço do quilômetro vezes a quantidade de quilômetros, ou seja, 2x, 2 vezes x, R$2,00 por quilômetro vezes a quantidade de quilômetros, mais uma taxazinha de 3,50, mas só que a gente vai colocar o que aqui? Mais 3,5, ok? Então aqui já é a expressão, preço do quilômetro vezes a quantidade de quilômetros, mais a tarifa fixa de 3,50. Essa tarifa, toda vez que falar de tarifa fixa, esse valor da tarifa fixa fica isolado, tá? Então vamos lá para a letra B. O que a gente vai ter aqui? Mais uma vez aqui a gente tem o quê? Dados os valores dos quilômetros, indique e calcule. Então nessa coluna aqui eu tenho x, lembrando que x é a quantidade de quilômetros. E do lado de cá eu vou ter o quê? Qual é a função que a gente acabou de falar? 2x mais 3,5. Ok? Qualquer dúvida vai dando uma pausada no vídeo aí para poder acompanhar. Tá? Então o x vai valer 10, ou seja, quer dizer que vai rodar 10 km. Então 2 vezes quanto? 2 vezes 10. 2, pontinho que indica vezes 10. Mais 3,5. Okay? Vamos já colocar o de baixo, depois a gente volta para calcular. Tá? Então aqui vão rodar 34 km. Então eu vou fazer 2 vezes 34 mais 3,5, tá bom? Lembrando que aqui 2x não tem um pontinho porque é número vezes letra. Quando é número vezes número, número vezes número, aí tem que botar o pontinho que indica vezes, ok? Prioridade das operações, estão lembrados? Então a gente faz primeiro a multiplicação e depois faz a soma aqui. Então primeiro eu multiplico 2 vezes 10, que dá 20 mais 3,5, ok? Como é que eu faço essa conta aqui? Olha aqui, ó. 20. Se eu fizer aqui 20 e botar o 3,5 assim, para somar, isso aqui, nem pensar, tá? Tem que botar o quê? Vírgula embaixo de vírgula. Tá? Então, eu vou botar 20,0 e o 3,5. Tá lembrados? Para somar e subtrair números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou ficar aqui 5, vírgula no mesmo lugar, 3 e 2. Total aqui de 23,5. Tá bom? Agora, vamos pro próximo aqui. Eu estou considerando que rodou 34 km. Então, o valor total da corrida, de acordo com a função, 2 vezes 34 mais 3,5. Então, 2 vezes 34...
Se quiser, faça uma conta aqui, mas vai dar o quê? 68 mais 3,5. Tá? Então, eu não vou botar 3,8 embaixo, 3,5, botar o 5 embaixo do 8 e o 3 embaixo do 5. Isso não pode ser feito. Tem que botar vírgula embaixo de vírgula. Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? Vou fazer a continha aqui. 68,0, ok? E aqui, 3 embaixo do 8, o 5 embaixo do 0. Então, quando for somar ou subtrair, vírgula embaixo de vírgula, não pode esquecer disso. Então, 0 mais 5, 5, vírgula no mesmo lugar, 0 mais 5, 5, vírgula no mesmo lugar, 8 mais 3, 11, vai 1, 6 mais 1, 7. Então, 71,5. Então, 71,50 centavos, ok? Então, dá uma revisada no vídeo aí, esse material vai estar disponível também em PDF para vocês olharem. Um abraço, até a próxima aula.